Bom, outro motivo, a outra observação que quero fazer, que a igreja tem orado em favor de alguns irmãos e queríamos apenas trazer aqui um relatório do que tem acontecido, né? Já ouvimos sobre o pastor Cláudio e o pastor Kleiber, também nosso regente Ventura, mas graças a Deus que já estão conosco aqui participando da vida da igreja. Semanalmente no boletim nós temos uma relação de nomes em favor de quem devemos orar, colocar diante de Deus. Então queria fazer algumas observações desses que ultimamente estão precisando de uma assistência maior, de um cuidado maior. Nossa irmã Gabriela Macedo continua o seu tratamento. Marlene Vasconcelos, irmã de Cheva, já deixou o hospital, está em casa, está se recuperando. O nosso irmão Alcimar, nosso obreiro lá em Vicência, estará vindo inclusive amanhã logo cedo para uma consulta e está sendo acompanhado e precisamos orar a Deus em favor do nosso querido irmão. Conceição, que é a esposa de Jefferson, ela fez a cirurgia, graças a Deus, foi bem sucedida, está em casa e no fim da semana, lá quinta ou sexta-feira, veio uma notícia do médico dos exames de que ela não precisará nem de radioterapia nem de quimioterapia. Foi uma bênção grande, né? Então vamos celebrar, agradecer a Deus com a família. Paulo Cefas terá uma consulta ainda esta semana agora, mas uma visão preliminar. Foi bastante favorável o resultado dos exames a que ele submeteu. Vamos dar graças a Deus. Dona Alnira está numa semi-intensiva e dois probleminhas, né? Um deles é que a pressão dela tem, às vezes, sido alterada, tem subido, e ela está com um problema também, não está se alimentando, né? Então, vamos orar nesse sentido, para que a bênção de Deus seja completa na vida dela, né? Dona Lúcia Gueiros está na UTI do Hospital Unimed 3, precisando da graça de Deus também. A mãe do presbítero Jamin, Dona Josefa, voltou ao hospital, ela tinha deixado o hospital, voltou. Vamos orar em favor dela, pedindo a graça de Deus. João Batista, que é irmão de Glória, está também internado aqui no Hospital Memorial. E a nossa irmã Eliane Dutra, hoje à tarde, submeteu-se a uma cirurgia e a notícia que recebemos após a cirurgia é que ela foi bem sucedida, foi uma cirurgia rápida e ela está bem, está agora na sala de repouso e com a graça de Deus se recuperará. Então nós vamos colocar essas vidas diante de Deus. Queremos saudar a todos, especialmente os nossos visitantes. A nossa cidade recebeu muita gente desde ontem no culto de gratidão pelos 130 anos da SAF, da Igreja Presbiteriana do Brasil. O culto foi lá nas dependências do seminário e hoje recebemos alguns desses visitantes aqui na nossa igreja. Abraçamos também aqueles que nos acompanham pela internet e que a bênção de Deus repouse sobre cada um. Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Já que o pastor Cláudio me passou a vez, eu vou ler em Lucas hoje, está certo, pastor? Evangelho de Lucas. Agora nós vamos ler no capítulo 9. Você perceberá que eu poderia ter lido Mateus ou Marcos, o mesmo texto, Mateus 17, Marcos 9, mas há um destaque feito pelo evangelista Lucas que me levou a ler o texto no seu evangelho. Então queria lhe convidar a ler comigo, vamos ler em uníssono essa porção preciosa da palavra de Deus, Lucas 9, de 28 a 36. Então vamos ler juntos com bastante entusiasmo. Leiamos, irmãos. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele,
Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Eu vou continuar agora sozinho a leitura a partir do verso 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles nada puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Aleluia! Que Deus nos faça também, nos torne maravilhados, queridos, diante da majestade de Deus. Deus amado, obrigado pelo dia que o Senhor fez. Obrigado pelo dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, te cultuando. Obrigado pela tua palavra tão preciosa, viva e eficaz, poderosa. Obrigado porque o teu Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele nos ilumina, nos ensina, nos guia para toda a verdade. Guia-nos nessa noite, alimenta-nos com a tua palavra. Eu rogo a tua bênção sobre os meus irmãos aqui no santuário, os que nos visitam, aqueles que estão acompanhando o culto agora em sua casa, um leito, quem sabe. Eu rogo por todos esses queridos que estão aqui nessa lista, Pai, e aqueles que foram mencionados. E nós invocamos agora o poder do nome de Jesus sobre eles, Pai, pedindo que afofes a cama a cada um e que se cumpra neles a tua vontade. Que venha sobre eles o conforto do teu Espírito Santo, Senhor, e sobre os seus familiares também. Nós acrescentamos também o nome de Dona Lila nessa lista, que é uma pessoa tão doce, tão querida. Que a boa mão do Senhor também esteja sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, queridos irmãos. Nós temos aprendido, queridos, que nada está posto na Bíblia aleatoriamente. É certo que Deus usou e preservou as características de cada escritor bíblico. Cada escritor bíblico tem o seu estilo. A ação do Espírito Santo não anulou a personalidade
de nenhum deles. Cada um escreveu dentro do seu estilo, mas cada um escreveu da parte de Deus, como bem falou Pedro. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus e movidos pelo Espírito de Deus. Temos aprendido também que cada evangelista deu uma ênfase específica à pessoa de Jesus. Mateus enfatiza a sua realeza. Ele é o filho de Davi. Jesus é rei. Ele é o rei dos reis. Marcos fala dele como um servo. E o texto básico do Evangelho de Marcos está no capítulo 10, o verso 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João enfatizou Jesus como sendo o Filho de Deus e o Salvador. E o nosso irmão Celcinho citou aqui o texto central do Evangelho de João, que fala do propósito do livro. Na verdade, fez Jesus muitos outros sinais que não foram escritos aqui, mas estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E Lucas é o evangelista que enfatiza especialmente a plena humanidade de Jesus. Ele é chamado de o Filho do Homem. Se em Mateus, na genealogia de Jesus, está escrito Filho de Davi, lá na genealogia de Jesus, no Evangelho de Lucas, ele é filho de Adão, mostrando a sua plena humanidade. Ele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E talvez, por essa razão, foi que Lucas, como evangelista, foi aquele que mais destacou, que mais enfatizou a vida de oração de Jesus. Esse é um tema que me é muito caro, eu gosto demais, e eu falo muito sobre esse assunto, porque isso toca meu coração. Jesus, Filho de Deus, Deus de Deus, plenamente Deus, não abriu mão da sua vida de oração. Porque, queridos, conquanto nós possamos e devamos pedir a Deus, é isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, conquanto nós possamos e devamos suplicar a Deus, é isso que nos ensina a palavra, devamos interceder, devamos falar de necessidades. A oração precisa ser vista como um instrumento de comunhão com Deus. Alguns autores que escrevem nessa linha de uma espiritualidade bíblica, eles chegam a falar da oração, meio de graça, como sendo um instrumento para desenvolvermos a nossa amizade com Deus, a nossa intimidade com Deus. E é interessante olhar para as Escrituras e olhar para a história da igreja. Aqueles homens e aquelas mulheres de Deus que tinham intimidade com Deus, amavam a sua presença. Porque um homem que escreve um salmo para dizer: a minha alma espera pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele está pensando numa sentinela que passou a noite toda ali, que tem que estar vigiando, ou no calor, ou no frio, ou numa tempestade, mas ele precisa estar no seu posto, e ele anseia pela chegada da manhã, para terminar o seu turno. E o salmista diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda pelo romper da manhã. Em outro momento ele cita: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como uma corça que procura, que corre, que anda quilômetros e quilômetros à procura de água. Ele diz: a minha alma tem sede de ti. Então, para esses homens e mulheres de Deus, a oração não é visto como um fardo, como um peso. Eita, não orei hoje, preciso orar ainda.
mas a oração é um meio de graça, uma oportunidade muito grande de deleite. E a gente percebe isso. Jesus nunca abriu mão da sua vida de oração. Ele tinha uma agenda cheia, o tempo do seu ministério era curtíssimo, 3 anos apenas. Treinar os seus discípulos, pregar, curar, libertar pessoas, anunciar a vinda do reino. Mas a gente percebe que ele nunca abriu mão da sua vida de oração. Às vezes se acordava pela madrugada para orar. Às vezes ele passava uma noite inteira em oração. Às vezes ele se isolava, subia ao monte ou para lugares desertos para orar. E Lucas nos fala muito bem sobre isso. Desde o batismo, quando o céu se abriu, o Evangelho de Lucas diz que Jesus orou quando foi batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pombo. Ele vai para o deserto, Lucas 4, cheio do Espírito Santo. Passa 40 dias, 40 noites, orando, jejuando. É tentado pelo diabo. Ele repele a ação do inimigo com a palavra de Deus, está escrito. E o texto diz que depois os anjos do Senhor vieram confortá-lo. E está escrito também em Lucas 4 que ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo. E foi assim que ele realizou o seu ministério, no poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 5 fala de algo que é muito interessante. Eu sempre chamo a atenção para esse aspecto. Foi um dia intenso de curas, de ensinamentos, de libertação. E lá no meio do capítulo está escrito que veio uma multidão ao encontro de Jesus. Queridos, qualquer pregador teria ficado lá para falar àquela multidão. Qualquer pregador teria dito, isso é uma oportunidade imperdível. Mas está escrito em Lucas 5,16: em vindo aquela multidão, Jesus se afastou e foi para lugares desertos, porque para ele, mais importante do que falar às pessoas era conversar com o Pai. E eu creio que o Espírito de Deus precisa despertar isso em mim e em nós, queridos irmãos. Porque geralmente, se temos de renunciar a alguma coisa, é a oração que a gente renuncia. Se a gente precisa renunciar a alguma coisa, é a Bíblia que a gente renuncia. Eu preciso fazer um relatório, eu preciso fechar o mês, eu preciso fazer minha pesquisa, preciso fazer minha dissertação. Ora, Deus me perdoe, Ele que me entenda, porque não há. Então, sempre as coisas de Deus, o culto é sacrificado. Qualquer outra coisa pode ocupar lugar. Eu posso ir numa festa de aniversário domingo à tarde, mas o culto não dá. Jesus ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lucas 6 diz que Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, ele passou uma noite inteira em oração. Ao final do dia, recolheu-se para orar. No início do novo dia, ele chamou os seus discípulos. E poderíamos falar outros textos de Lucas. Lucas 11, os discípulos, observando Jesus em oração, fizeram um pedido: ensina-nos a orar. Lucas 18 está escrito: contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Como eu disse no começo, eu poderia ter lido esse mesmo texto em Mateus 17, em Marcos 9, mas fiz questão de ler em Lucas 9, exatamente por causa desse destaque de Lucas, que está no verso 28. Cerca de 8 dias, uma expressão para significar uma semana depois, quando ele está falando sobre o reino, tomando consigo Pedro, Tiago e João, esses discípulos do seu ciclo mais íntimo, subiu ao monte com um propósito de orar. Você pode ler Mateus 17, Marcos 9, nenhum deles fez essa observação. Somente Lucas, pelo Espírito de Deus, fez esse destaque. Ele subiu ao monte para orar. E eu queria falar nessa noite, queridos, exatamente com base nessa expressão
do verso 43, todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. A partir dessa afirmação, eu queria falar sobre a transfiguração do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, a transfiguração está registrada nos 3 evangelistas, evangelhos sinóticos, e ela foi também atestada por Pedro e por João. Olhe comigo rapidamente, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está logo aí perto de Lucas, no Evangelho de João, o testemunho de João também, que a gente conhece tão bem esse texto, que fala sobre Jesus, o Verbo de Deus. Esse texto é tão belo, mas eu vou ler apenas o verso 14. E o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, o que é que esse texto nos ensina? Quais são as manifestações preciosas para a nossa instrução dessa noite? Em primeiro lugar, a transfiguração é uma revelação da divindade de Jesus. É interessante como o pecado engana, ilude e não permite ver. Houve um momento quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles tinham várias respostas. Essa era a avaliação das pessoas. Elias, Isaías, Jeremias, um dos profetas. Noutra ocasião fizeram um comentário: mas não é esse o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos seus irmãos e suas irmãs. É incrível, eles não conseguiam ver na face de Jesus a divindade, quando muito viam nele um profeta, um mestre. Ou então, por exemplo, quando ele terminou de proferir o Sermão do Monte, as pessoas estavam admiradas com a sua autoridade, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Ele tinha algo mais, era um mestre com mais poder, com mais unção, com mais graça. Eles sabiam, ele é diferente dos escribas e fariseus, mas eles não conseguiam ver a divindade de Jesus. Um dia as autoridades dos judeus mandaram os guardas prenderem a Jesus. E eles foram e voltaram sem Jesus, e as autoridades perguntaram: será que vocês também creram nele? E eles disseram o quê? Homem algum jamais falou como esse homem. Os guardas constataram isso, havia um diferencial nele, mas eles podiam ver simplesmente a sua humanidade, um homem especial, e somente isso. Queridos, até entre os discípulos de Jesus, quando Jesus está preparando o coração deles, consolando, falando de sua prisão, de seu sofrimento, sua morte, ele começa: não se turbe o vosso coração, João 14, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E um discípulo pergunta: mas nós não sabemos o caminho. Como saber o caminho? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe um dia disse a ele: mostra-nos o Pai, isso nos basta.
Ô Filipe, há tanto tempo estou convosco, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas essa transfiguração, queridos, é uma revelação da divindade de Jesus. É interessante, imagine essa cena. O seu rosto brilhava, suas vestes brilhavam, ela tinha uma brancura que seria impossível qualquer lavandeiro fazer algo semelhante. Era um brilho extraordinário. E a transformação na aparência de Jesus, quando ele orava, porque é isso que diz aqui o verso 28, foi uma transição momentânea do ocultamento da sua glória na terra, que marcou seus dias, para a manifestação da glória que será revelada quando ele voltar. Então, na verdade, o que os discípulos viram ali, na verdade, eles anteviram a glória do Senhor, que até então estava oculta aos homens. E resplandecente luz que brilhou de Jesus quando o seu rosto foi transfigurado. Essa glória era a glória intrínseca a ele, como Filho de Deus, como o escritor aos Hebreus colocou tão bem, capítulo 1, ele é o resplendor da sua glória, ele é a expressão exata do seu ser. Oh, que coisa preciosa, queridos. E a voz que veio de uma nuvem confirmou a identificação que a visão já tinha fornecido. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então, a transfiguração é uma revelação, uma manifestação da divindade de Jesus. Mas, em segundo lugar, há algo mais aqui. É uma revelação também da superioridade, da singularidade de Jesus. Jesus é verdadeiramente incomparável. Vamos visualizar aquela cena. Pedro, Tiago e João com sono. Você sabe o que significa você estar com sono? Você quer se concentrar em alguma coisa. Quem fica como acompanhante em um hospital sabe o que é isso, não é? Você não consegue dormir e tem que ficar olhando o soro e tem que ver a hora do medicamento, não é? Então, essas coisas todas. Estou falando aqui desse assunto que foi tão comum aqui nos nossos dias, né? Nossa convivência. Mas quando você precisa estudar, você está virando à noite, precisa e não consegue, você se esforça, né? Lava o rosto, coloca os pés numa bacia para ver se acorda, né? Há vários métodos. Mas diz o texto que os discípulos estavam premidos de sono. E quando, numa acordadela daquelas, eles abriram os olhos, viram a Jesus e viram a Moisés e a Elias. Todos nós sabemos o que a presença de Moisés e Elias significava ali. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, a lei e os profetas que testemunhavam do nosso Senhor. É interessante, queridos, que quando Pedro viu aquilo, Pedro era diferente dos outros, nós já sabemos, era impulsivo, né? E ele, quando viu, ficou tão maravilhado com aquela ideia e disse: Senhor, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, uma de Moisés e uma de Elias. O que mais nós poderíamos desejar? E é interessante que diante dessa palavra de Pedro, que o evangelista diz que eles nem sabiam o que falavam, uma nuvem de glória os encobriu, e eles ouviram uma voz, e essa voz mostrava claramente que Pedro, conquanto fosse cheio de zelo, conquanto tivesse uma liderança muito forte e gostasse de falar, mas Pedro estava equivocado, porque ele ousou colocar no mesmo patamar Moisés
Elias e Jesus. E queridos, Jesus é infinitamente superior a Moisés, ele é superior a Elias, ele é incomparável. Vejam que quando a nuvem foi dissipada, eles não viram mais a ninguém, senão somente a Jesus. Mas isso é extraordinário, o que eles ouviram. Vejam lá, verso 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Na verdade, queridos, essa foi uma revelação da superioridade, da singularidade do Senhor Jesus. Uma versão, a NVI, diz assim: só a meu filho adorai, somente ele. Queridos, como nós precisamos da graça de Deus para que voltemos a ficar ou fiquemos maravilhados ante a majestade de Jesus. Você sabe que nós deveríamos amar mais a Jesus, deveríamos proclamar mais o nome de Jesus, deveríamos honrar mais o nome de Jesus, deveríamos nos deleitar mais com a presença de Jesus, deveríamos aprender mais os ensinamentos de Jesus. Ele é a razão, queridos, de nossa esperança, de nossa adoração. Nossa adoração é cristocêntrica, é no nome dele, é por meio dele, é para a glória dele. Nós precisamos redescobrir a singularidade, a superioridade do nosso Jesus. Foi essa a tese que o escritor aos Hebreus desenvolveu. Jesus é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior aos anjos. O seu sacrifício foi superior, porque foi único, de uma vez para sempre. Ele foi o sumo sacerdote, ele foi a oferta, ele é superior. Terceiro lugar, a transfiguração é uma revelação da sua vitória. Oh, queridos, existe um slogan da história da igreja. Depois vocês pegam do pastor Cláudio, que é o historiador que tem essas informações todas. Mas o slogan diz assim: o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Jesus vinha preparando o coração dos discípulos, vinha falando do seu sofrimento. Os profetas já haviam falado anteriormente. Isaías que escreveu pelo Espírito de Deus 700 anos de Jesus a respeito do servo sofredor. E tem um texto lá de Isaías que me comove muito. Isaías capítulo 53, mas o capítulo 52, o versículo 14 de Isaías, está escrito assim: sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Obviamente que Isaías está falando aqui do sofrimento físico, mas também do sofrimento moral, do sofrimento espiritual do nosso Senhor. Isaías chega a chamá-lo de o servo sofredor, aquele que foi levado perante os seus tosqueadores como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. Aquele de quem está escrito: dele não fizemos caso, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos atraísse. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E eu volto a dizer, queridos, nós precisamos ficar maravilhados ante a majestade de Deus. Nós não estamos pregando um evangelho inventado por homens. Nós não estamos pregando um mito criado pelos apóstolos.
mas nós estamos adorando, servindo, seguindo e pregando em nome daquele que é gloriosamente vencedor. Ele venceu. Ah, queridos, para muitos, o sofrimento de Jesus, sua morte na cruz, parecia o fim. Os próprios discípulos, João nos diz, capítulo 20, que os discípulos estavam em uma casa com as portas trancadas, com medo dos judeus. Os discípulos que iam para Emaús, iam cabisbaixos, contristados, falando acerca dos últimos acontecimentos. Eles estavam tão abatidos que Jesus chegou e andou com eles, e eles nem reconheceram, ainda que disseram depois, não nos ardia o coração quando ele falava. Quando nós olhamos para a transfiguração de Jesus, nós podemos ver, com base nas Escrituras Sagradas, por um lado o sofrimento do Messias, mas por outro lado a glória do Messias. As suas vestes vermelhas de sangue, depois de ter sido tão maltratado, e agora as suas vestes brancas como a luz. Por um lado a cruz, maldição, vergonha. Por outro lado, o túmulo vazio e a coroa, a glória, a morte e a ressurreição. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A humilhação e a exaltação. Quando Paulo escreveu pelo Espírito Santo aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A transfiguração, queridos irmãos, é uma revelação da sua vitória. E eu queria concluir fazendo uma aplicação exatamente com o que acontece depois, quando eles desceram do monte. Pedro estava lá no monte, tão encantado com Moisés e Elias e Jesus. Aqueles 3 discípulos, o ciclo mais íntimo do Senhor, tiveram aquele privilégio, anteviram a glória do Senhor. Só que lá ao pé do monte tem um pai aflito, um filho que sofria por causa de uma possessão demoníaca. E na verdade, lendo Mateus, Marcos e Lucas, a gente compreende que aquele pai levou seu filho a Jesus. Mas como Jesus fisicamente não estava ali presente, mas lá no topo do monte, ele confiou o seu filho aos discípulos. E eles passaram aquela noite toda, queridos, toda aquela noite nada puderam fazer. Vejam o sofrimento, a dor daquele pai. Diz que ele falou em alta voz, certamente desespero, a dor da alma, uma súplica, alguém que precisava mesmo de uma intervenção urgente do Senhor. E diz mais Lucas, faz essa observação, que ele era filho único. E quando o Espírito se apoderava dele, o menino gritava, o Espírito atirava por terra, o menino ficava espumando, tendo convulsões. E diz mais, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Que demônio terrível, que sofrimento, que dor.
Mas aí o pai diz: roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Agora olhe comigo, esse mesmo capítulo 9 de Lucas, o verso 1 de Lucas 9, verso 1, veja aí comigo, o que é que está escrito? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando o demônio é muito astuto, queridos, porque ali estava o Filho de Deus. E você sabe que foram os demônios os primeiros a reconhecerem a divindade de Jesus. Os demônios diziam: eu sei, tu és o Filho de Deus. Sabendo disso, o demônio ainda quis fazer uma cena e o atirou no chão, convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Eu queria pensar aqui na transfiguração, queridos, no Jesus que está vivo, no Jesus que é Deus, no Jesus que é singular e superior, no Jesus vencedor. Disse ele: todo poder me foi dado no céu e na terra. Diante dessa majestade, a transfiguração de Jesus é para a igreja uma referência da missão da igreja. Pedro muito bem escreveu pelo Espírito Santo: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão no mundo, queridos. Lucas, que registrou tantos detalhes, esse detalhe ele não registrou, mas Mateus registrou. Quando os discípulos chegaram em casa, assim, meio que acanhados, meio que envergonhados, eles perguntaram a Jesus: por que nós não podemos? E Jesus disse: essa casta não sai, a não ser com oração e jejum. Você vai encontrar aí na nossa Bíblia uma nota do editor. A palavra jejum não aparece nos melhores manuscritos, mas nós sabemos que há uma relação muito grande entre oração e jejum nas Escrituras Sagradas, no Velho, no Novo Testamento também. Mas o Senhor Jesus explicou o motivo. Essa casta não sai, a não ser com oração, com jejum. Queridos irmãos, nós precisamos nos maravilhar ante a majestade de Deus. Nós temos uma missão aqui. É muito bom o ajuntamento solene. Estamos num ambiente climatizado, bancos confortáveis. Nossos filhos são cuidados, são assistidos. Pela graça de Deus, temos uma escola dominical de alto nível, conteudista. Várias oportunidades, vários ministérios, onde podemos servir. Mas tudo o que acontece aqui, e acontece na dinâmica da igreja, deve nos conduzir a amar mais ao Senhor, de todo o coração, consagrar nossa vida a Ele, buscar a edificação mútua, enquanto família de Deus, mas cumprir a missão de fazer discípulos. Essa é a nossa missão. A gente às vezes sempre diz: é o id, o id, o id. Não, o imperativo não é o id. O imperativo é: fazei discípulos.
E a gente faz discípulos como? Indo, pregando, batizando, orando, com certeza. Mas o imperativo é fazer discípulos. Elo Stigen, que é conhecido através do livro de Pastor Augusto Nicodemos e conhecido porque já esteve aqui na igreja, teve uma experiência assim, depois de muitos anos de ministério lá entre os Zulus, na África do Sul, ministério árido a ponto de ele querer desistir, mas eles foram visitados pelo Espírito de Deus, que derramou um avivamento, que mudou sua vida, seu ministério. Ó, irmãos, eu oro para que Deus faça isso na minha vida, no meu ministério. Eu não sei quantos anos de vida terei, mas eu quero, para a glória de Deus, experimentar um avivamento, sair da mesmice, sair do raso, sair da apatia, maravilhar-me ante a majestade de Deus. Às vezes nós nos acostumamos na igreja com conceitos, a gente fala sobre coisas tão profundas, mas essas verdades não inclinam o nosso coração para a adoração. Essas verdades não nos impulsionam ao serviço. Às vezes estamos olhando só para nós mesmos, uma visão interna. E quantos pais aflitos, como aquele pai, quantos pais aflitos estão, quem sabe às vezes perto de nós, e nós somos testemunhas de um Senhor Jesus que é Deus, de um Senhor Jesus que é singular, que é superior, de um Senhor Jesus que é vencedor. Que Deus nos use, queridos irmãos, que Deus nos dê a graça de nos maravilharmos ante a sua majestade e de sermos instrumentos dele, no nome dele, para a glória do seu nome. Todo o ministério da igreja visa a glória do Senhor Jesus, em nome dele e para a glória dele. Inclusive o ministério do Espírito Santo é para glorificar ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com graça. Amém.